Olá Mariana e a todos, boa tarde, tudo bem? Trazemos algumas informações sobre o brilhante trabalho prestado pelo Dr. Willy Carlos Jung, o mais conhecido por Vilinho. Acompanhe essas informações. Então, Vilinho, um breve histórico da sua trajetória antes de ter toda essa estrutura do laboratório, enfim, relembrando os bons tempos do Vilinho como um dos professores do Colégio Cide Gonzaga. Bem, quando me formei em Curitiba, eu defini que eu viria para Porto União, que naquela época todos os profissionais ficavam em capitais. Para ficar perto do meu pai, da minha mãe e da minha família. Como no Colégio Cide Gonzaga, eu fui professor e fui diretor do colégio por 5 anos. E o Nelson era o diretor-geral, e mais tarde veio o professor Ari, que foi o diretor das crianças, no período da tarde. O início do colégio foi no Balduino Cardoso, onde o primeiro diretor foi o professor Abílio Reis. E lá, mais tarde, foi crescendo e se viu a necessidade de alugar salas, que foram do Ginásio São José. Correram os anos e o Cide cresceu como hoje está. Lá, todos conhecem a sede. Lá nós criamos muitos bons alunos e alguns eram malandros. Não quero me omitir de dizer os nomes, mas nós conseguimos recondicioná-los à boa vida, como? Fundando um grêmio que chamava-se, no momento não me recordo, e eu não vou dizer o nome deles porque eles não me autorizam, mas eles dirigiram o Grêmio e com essa direção do Grêmio, eles ajudaram a levantar toda a parte interna do Colégio Cide Gonzaga. O Cide, como professor, eu fui consultado e no momento eu relutei para não lecionar e mais tarde o professor Nelson me solicitou que eu fosse ajudá-lo e dar aula no colégio já no tempo do professor Abílio Reis. Hoje eu não me arrependo nada, eu tive bons alunos, como o meu entrevistador. Obrigado. Bem, aí participamos e chegou uma época que tivemos que deixar para o lugar para entrar outros professores na direção. Qual foi a nossa surpresa? Que foi no início das férias. Quando voltamos das nossas férias e encontramos na cidade jogado folhetos, professor Nelson, Vilinho, voltem, nós necessitamos de vocês. Mas nós já havíamos sabidos de quem vinha sendo informados dos diretores novos. E continuei lá, e posso garantir para todos que foram a melhor época da minha vida, quando me colocaram para dar a 5ª série, que correspondia antigamente à 4ª série do primário. E fiquei muito satisfeito, porque os alunos saíam comigo após a aula, no intervalo, e todos ficavam comigo, às vezes me derrubavam, né? Sentavam em cima de mim, né? E eu verifiquei que na realidade eu pude verificar mesmo que valia muito a pena ser professor. Mas para isso eu tinha que ter muita intimidade com os alunos. Hoje fico espantado quando eu vejo o que os alunos são rebeldes e o que o professor não tem nenhuma maneira de chamar atenção. Um dos vários motivos que há dificuldade de encontrar professores é esse. Antigamente os alunos respeitavam muito bem o professor. Então foi essa minha passagem pelo Cide. Mais tarde eu me aposentei e durante o período
que eu estava dando para a 5ª série, eu peguei na televisão e tinha um programa de manhã cedo da Globo, que eram às 7, 6 horas da manhã. Eu gravava as que interessavam para ciências e repassei essas informações aos alunos. E mais tarde eu me aposentei do Colégio Cide Gonzaga, que foi sempre um colégio de renomado nome internacionalmente. Então, mais ou menos, essa foi a minha passagem pelo Cide Gonzaga. Você está acompanhando um pouquinho do histórico do Willy Carlos Jung, ou popularmente conhecido, carinhosamente falando, o Dr. Vilinho. Continuando, quais os mais importantes trabalhos efetuados por Willy Jung, tanto no âmbito nacional quanto internacional, no que diz respeito às análises, exames, enfim, as questões desses importantes conhecimentos? Eu iniciei a trabalhar aqui em 56, onde fazia os exames de diagnóstico de gravidez, ainda na farmácia do meu pai. E na época, depois, mais tarde, eu acabei com uma sala de espera da minha mãe, e lá eu montei o laboratório, uma sala de espera e um pequenininho local para a coleta de material. Os exames de bioquímica eram realizados num aparelho pequeno, que eu mais tarde eu substituí por um dos melhores que existia. Aliás, abrindo um parênteses sobre isso, sempre eu primorei por atualização. E hoje eu me orgulho de ter o laboratório com aparelhos internacionais e ter um dos bons aparelhos para a bioquímica, que faz 400 exames por hora. E me orgulho mais ainda que o primeiro aparelho do Selectra que veio ao Brasil veio através da minha pessoa. Ainda eu gostaria de falar que eu fui evoluindo vagarosamente e para poder me atualizar. E eu quero dizer que quando eu estava na minha faculdade, eu fiz o firme propósito que eu viria. Retornamos na próxima semana com o quadro Câmara Informal, sempre trazendo alguns assuntos que fazem parte de nossas comunidades. Até lá! E é com você, Mariana Unesco Miles.